Ok, pessoal, aqui para a playlist dos tutoriais vou fazer mais um vídeo. Isso aqui vai ser o último, tá? Depois do vídeo sobre textos, tipos de textos, e depois do vídeo sobre como responder questões objetivas, nós vamos ver agora um pouquinho de como responder questões discursivas. Professor, o que é questão discursiva? A questão que tem que escrever. Falou em escrever, o aluno fica desesperado. Quando a gente fala em escrever na escola, fica parecendo que a única coisa que a gente escreve é redação, né? E não é. Questões discursivas são tão úteis para medir a escrita do aluno quanto as questões, quanto a redação, né? Em certa medida até mais. Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de questão. Então assim, pessoal, a primeira coisa, né? Esqueça esse negócio de escrever uma linhazinha, tá? Sobre questão discursiva. Isso é muito importante. Palavras soltas nem pensar. Pensem assim, ó, nas questões discursivas como uma espécie de diálogo. Vocês estão tendo com o professor de vocês e com a pessoa que elaborou essa questão, né? Seja o professor, seja outra pessoa. E no caso comigo que está corrigindo, vocês estão mantendo um diálogo. A gente mantém diálogo também, apesar disso ser cada vez mais raro hoje, por escrita. Antigamente as pessoas mantinham diálogos muito legais por carta, né? Cartas muito bem escritas, as pessoas mandavam carta uma para outra, esperavam chegar, pensavam no que ia responder. Hoje em dia isso é mais raro, a gente está vivendo num mundo que é muito turbinado, né? E além de ele ser muito turbinado, ele acaba ficando às vezes, inclusive nesse caso, né, mais vazio, né, mais raso, né? Não tem aquela profundidade. As questões discursivas, elas têm que ter profundidade, elas têm que ter volume. Por isso que a gente cria esse tipo de questão, a gente pega esse tipo de questão, procura. Assim, questão discursiva é um diálogo. Eu pergunto algo, eu espero que vocês respondam, né, esse algo. Primeira coisa, pessoal, tem de fazer sentido, tá? Por exemplo, assim, ó, vamos pegar uma pergunta aqui. Aqui eu vou usar o texto. Se vocês não estiverem vendo muito bem, não tem problema. Mas não tem problema, vocês acompanham a leitura aí. Ó. Por exemplo, essa número 2 aqui. Aqui eu vou usar no Word, porque não tem como eu fazer PPT disso, é muito longo, tá? O PPT ficaria muito longo. Eu vou usar no Word mesmo. Eu tenho um poema aqui, por exemplo. Depois eu vou ler esse poeminha com vocês, do Drummond. É um poema muito bonito, né? Que se chama Noite Dissolve os Homens. Vocês vão trabalhar com esse poema ainda nesse semestre, tá bem no comecinho ainda. Mas é só para dar um exemplo aqui, então não vou ler o poema inteiro. Mas por exemplo, ó, quanto à sua estrutura, o poema se divide a partir do contraste entre dois elementos opostos, cada qual dominando uma das estrofes do texto. Quais são esses dois elementos? Aponte quais são. Aqui eu não botei a pergunta, esqueci, tá? Quais são esses dois elementos? Aponte algumas de suas características na antítese que estrutura o poema. O que é antítese, professor? Ele explica lá em cima, né? O próprio texto explica. Antítese é uma figura de linguagem que trabalha com opostos. Então, quando eu oponho, como é o caso desse poema aqui, dia e noite, e não só ele opõe, né? Ele estrutura o poema por meio da oposição. Eu tenho uma antítese entre o dia e a noite. Aí você pergunta assim, ó, quais são os elementos? Pergunta bem básica, né? Quais são os elementos? Aponte algumas de suas características. Aí o aluno vai lá e responde assim, ó. O aluno que é espertinho, né? Tem aluno que é espertinho. Ele vai lá e lê o poema, aí lê a pergunta, aí vê assim, ó. Lá no número 1A, o poema foi escrito durante os terrores da Segunda Guerra Mundial. Aí o aluno vai lá, copia, achei, né? Alguma coisa. Vai lá e cola. E fica uma pergunta, uma resposta completamente sem nexo. Então eu pergunto, ó, quanto à sua estrutura, o poema se divide em duas partes. O contraste entre dois elementos. Aí pergunta lá, né? Quais são esses elementos? Aí o aluno responde, o poema de Drummond foi escrito durante os terrores da Segunda Guerra Mundial. A resposta não responde nada. Tem aluno que faz isso, gente. Tá? Eu já estou calejado, já sei como é que é, né? Copia um pedaço do poema ou copia um pedaço da resposta e joga ali. Eu não quero isso. Eu quero que vocês leiam a resposta, leiam a pergunta, leiam o poema, leiam a pergunta e tentem entender o que está sendo perguntado. Professor, eu li, não entendi. Vocês têm o chat, vocês têm as ferramentas para tirar dúvidas, vocês têm os vídeos. Cada exercício que eu faço, eu coloco lá no Google, eu coloco um videozinho correspondente. Quem tem acesso, explicando, né, a questão. Quem tem acesso, assista, não fique na dúvida. Tá? Mas responda alguma coisa coerente. Imagina uma entrevista de emprego, né, alguém chegando para vocês assim, olha... O patrão, né, o futuro patrão. Qual é a sua experiência na área? E você responder assim, gosto de sanduíche de atum. Fica alguma coisa nesse sentido, gente. Uma coisa completamente fora de nexo ali, tá?
se a gente for olhar, né, numa palavra mais específica, fica incoerente. Essa seria a resposta, tá? Seria a palavra ali. Fica sem coerência. Não façam isso, a primeira coisa. Segunda coisa, escrevam frases completas, tá? Então pensem sempre numa questão discursiva. Geralmente eu digo o número de linhas, tá? Mas pelo menos ali 2 linhas a 3 linhas, pelo menos. Não é uma frase, não é uma palavrinha solta que vai responder, tá certo? E é isso, pessoal. Assim, ó, a questão discursiva é isso. Em relação ao conteúdo delas, elas servem para a mesma coisa que as questões objetivas servem. Então, para medir a capacidade de leitura do aluno, para saber se ele consegue separar um fato de uma opinião num texto, se ele consegue ler um texto e identificar qual é a tese daquele texto, né? Tema e tese. Tema é o assunto, tese é o que o autor pensa sobre aquele assunto. Para ver se o aluno consegue reconhecer a tese, a opinião, né, do sujeito que escreveu aquele assunto sobre aquele tema. Identificar mesmo, tá? Saber. Então serve para isso também. Então, por exemplo, alguns exemplos aqui, tá? Eu tenho um poema do Drummond, como eu falei para vocês, depois vai haver atividade sobre esse poema. Nós vamos ver de forma mais pontual ele, ponto a ponto, tá? Mas tem um poema do Drummond aqui que é muito bonito, que se chama A Noite Dissolve os Homens. Aí é perguntado aqui, ó. O poema de Drummond foi escrito durante os terrores da Segunda Guerra. É possível saber disso a partir de uma simples pesquisa a respeito da vida e da obra do autor. Contudo, algumas informações presentes no próprio poema também podem nos ajudar a identificar o contexto no qual o poema foi escrito. Então, quais são as palavras? O que ele está perguntando aqui? Quais são as palavras no poema que podem me ajudar a identificar o contexto de guerra? Olha como é fácil. Eu vou ler ali, né? A palavra almirantes, a palavra soldados, tem no poema. Ela me ajuda a identificar esse contexto. A palavra fascismo, bem no sentido histórico aqui, tá? Fascismo mesmo, aquele fascismo de Hitler, de Mussolini, né? Ou seja, essas palavras me ajudam a identificar o contexto histórico. Aí como é que eu vou responder? Eu vou colocar ali, ó, palavras como almirante, soldado, fascismo, guerra, horrores do combate. Essas palavras, essas expressões me ajudam a identificar o contexto em que o poema foi escrito. Ponto, terminei, fiz a questão discursiva. Quem responder assim, pessoal, é 10. Tá? Pra vocês fazerem uma ideia, como é fácil, como é simples. Mas tem que associar o que está sendo perguntado com o poema, saber extrair, né, o que está sendo perguntado e colocar isso em palavras. Eu vou avaliar não só nessas questões discursivas se soube ler, mas também se soube escrever. Se soube colocar isso de um ponto de vista que faz sentido. Então não adianta pegar as palavras e jogar soltas ali. Guerra. Tá, mas guerra o quê? Guerra não é uma frase, guerra é uma palavra, né? Escreve a frasezinha, tá? Monta uma frase, monta uma resposta. Isso também é escrita, pessoal. Isso é tanto atividade de escrita, como uma redação é atividade de escrita. Então eu estou medindo de vocês aqui o texto também, tá certo? Um outro caso aqui, ó. Quanto à sua estrutura, o poema se divide a partir do contraste entre 2 elementos opostos, cada qual dominando uma estrofe. Quais são esses 2 elementos? Aponte algumas características na antítese que estrutura o poema. Vocês vão colocar, ó. A noite tem tal característica, ela é assim, ela é descrita como alguma coisa que cega os homens, dissolve os homens, é descrita como alguma coisa que adormece, né, as pessoas, deixa as pessoas dormentes, com medo. Por aí vai. Aí eu vou descrever o dia é descrito como alguma coisa assim, assado, né? Ou seja, eu vou conseguir formular uma resposta que dê conta da pergunta. Tá certo? E pensem nisso aqui, como eu falei para vocês, como um diálogo. Pode aparecer questões um pouco mais concretas, que essas questões aqui, por exemplo, que eu li para vocês, são questões mais um pouco mais pessoais, porque são de poemas, tá? Então o poema tem várias interpretações. Eu crio uma interpretação, eu crio um fio narrativo, um fio interpretativo, né? Um fio de sentido e respondo a partir disso. Tem um outro caso aqui, ó, de um poema, de um texto, desculpa, de um sociólogo, né, de um historiador, chamado Anatomia do Fascismo. Eu coloco geralmente uma página desse livro, uma página ou 2, e monto questões, ou acho questões, né, na internet, em livros, que dizem respeito a isso. Pessoal, eu pego mais de livro, tá? Porque livro não tem como aluno colar. Então eu pego mais de livro mesmo, né? Livro, não livro PDF, né? Livro. Eu tenho vários desses livros em casa, então é fácil, tá? Então imagine, tem um texto e eu pergunto assim, ó. Vamos para o número 2 aqui, ó.
Vamos para o número 1. Ó. De acordo com o primeiro parágrafo, a que se devem os desentendimentos dos especialistas sobre o fenômeno fascista. Essa pergunta aqui é uma pergunta mais pontual, então é uma passagenzinha do texto que eu tenho que encontrar uma informação ali, tá? Encontrar o que está sendo perguntado. Vai ter perguntas que são assim, mais pontuais, então vão ter respostas mais curtas, eu vou colocar às vezes ali, a resposta pelo menos uma linha e meia, 2 linhas, porque são respostas mais curtas. E vai ter algumas questões, aliás pessoal, esse texto aqui, essas questões aqui, são questões de 9º ano, tá? Então quem é do 7º ano, 8º ano, tá vendo tutorial aí, não se assusta, tá? Vai ser questões um pouquinho mais para a idade mesmo, tá? A gente vai aqui, ó, número 2. A conclusão a qual o autor chega no 4º parágrafo parece discordar da premissa mais comum entre os estudiosos do fascismo apresentada no 3º parágrafo. Essa questão aqui ela é mais complexa. Eu tenho que ler o 3º parágrafo, então reparem. Olha o enunciado. Eu tenho que ler o 3º parágrafo, ver o que o autor pensa. Aliás, né, ler o 4º parágrafo, ver o que o autor pensa, ler o 3º parágrafo e ver o que os estudiosos, de modo geral, pensam sobre aquele tema. E ver qual é a diferença. É isso que a pergunta está perguntando aqui. Professor, que difícil. Gente, não é. Tá? É fazer realmente um exercício de leitura. É pegar esse texto e realmente se concentrar nele. Tentar extrair desse texto a tese que é a tese do autor, a tese que é a tese dos outros autores, e tentar extrair a diferença. Vai ter questões que eu vou cobrar isso em forma de vídeos, tá? Eu passo vídeos diferentes sobre o mesmo tema e eu pergunto qual é a diferença de percepção, qual é a diferença de opinião entre os 2 vídeos. E o aluno tem que ser capaz de responder isso, tá? Então assim, são atividadezinhas curtas, de modo geral responde meia horinha, tá? 1 horinha dá para responder. Então, atividade para 15 dias, que eu consigo responder em 1h30, 2 horas, gente, é pouca coisa, pessoal, tá? Mas agora tem que tirar 1 hora, tem que tirar 1h30, 2 horas, senão vocês não vão conseguir fazer. Não adianta tentar responder esse tipo de questão aqui, ó, ainda mais quando é discursiva. Tentar responder esse tipo de questão aqui assistindo, sei lá, YouTube. Não vai conseguir, tá? Deixa eu minimizar de novo aqui o meu coisinho. Não adianta tentar ler esse livro aqui, essa atividade, assistindo o videozinho de YouTube. Não vai rolar, tá? Não vai conseguir. Realmente tem que parar aquele momento ali e se concentrar no texto. Isso é um hábito que a gente não tem mais hoje. Por conta do hiperlink, né? O que é o hiperlink? Aquela coisa que eu clico num negócio aqui, clico em outro aqui, clico outro aqui, aí isso que eu cliquei aqui, abriu 2 coisas, eu vou lá e clico noutra. Esse hiperlink ele atrapalha a leitura da pessoa. Então a gente tem que ser capaz de pegar um texto, imagina um texto de 1 página, 2 páginas, tranquilo, gente, e ser capaz de realmente ler aquele texto, mergulhar naquele texto. Se não conseguir mergulhar no texto, não conseguir realmente ler o texto, não vai conseguir responder as questões. Tá? E geralmente, eu vi no ano passado, quando eu tive o trabalho remoto, eu vi muito em sala de aula. O aluno em sala de aula que não conseguia ler, é geralmente aquele aluno que quer fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Tá? Quer ler o texto e falar com o coleguinha do lado, quer ler o texto e apontar o lápis, quer ler o texto, sei lá, desenhar um desenho de futebol ali, né, de uma bolinha de futebol. Não vai conseguir. Tá? Então o texto tem que ser levado a sério, tá bom? Se não levar a sério, não vai conseguir responder nem as questões discursivas e nem as questões objetivas. E quando chegar na avaliação que vale nota, e a gente tem prazo para responder essa avaliação, não vai conseguir. Então tem que exercitar essa leitura. Tá bom, pessoal? Eu vou pausar esse vídeo por aqui. Esse vídeo é o último da nossa série de agora. E eu vou voltar com mais tutoriais conforme for necessário, tá? Conforme as atividades pedirem, exigirem isso. Então tá, pessoal, vou pausar aqui e mãos à obra. Agora só falta resolver as atividades, tá? É isso aí.